Tá esquisito. Vindo Mestre Jesus, amigo irmão, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, e aqui estamos reunidos para a aprendizagem, o trabalho, aquela parcela de serviço que nos cabe na obra do Criador. Pedimos a Ti nos enviar os bons amigos espirituais para que nos inspirem, orientem, amparem, visando a realização do melhor ao nosso alcance. Sejamos felizes no intercâmbio das ideias, na recepção da inspiração, da orientação para o bom andamento dos trabalhos. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. E assim seja. Muito bem, então dando continuidade ao estudo do Apocalipse, seu capítulo 18, terminando o versículo 7, entrando no versículo 8. Então nós vamos fazer aquela leitura a partir do versículo 7, tá bom? Versículo 7. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então, dando aí sequência, continuidade, nós estamos estudando ainda o versículo 7, vamos terminar da página 76, nós já distribuímos todas, então não tem nenhuma reserva mais aqui. O versículo 7 diz assim: quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Nós já trabalhamos bastante a glorificação, a autoglorificação, que é o nosso grande problema no campo da vaidade e do egoísmo, porque o Pai é glorificado pelo Filho. Deus não exerce ação direta na matéria, aprendemos com os espíritos amigos na glorificação. Então, quem dá notícias de Deus, faz a propaganda de Deus, digamos assim, no mundo, no universo, é o Filho. Somos nós, os espíritos encarnados e desencarnados. E nós é que vamos glorificar o Pai pela adoção na vida das propostas de transformação moral, de adesão ao bem e ao amor, que representarão a glorificação divina. Então nós vamos dar notícias de Deus para o próximo através dos bons exemplos, das boas ações, dos bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, atitudes e ações. Então aí nas ações, principalmente nas ações, aqueles que nos observam, aqueles que estão convivendo conosco no plano social e
e que se interrelacionam conosco por meio do contato social, receberão, então, notícias do Pai por nosso intermédio. Agora, se nós não, no plano consciente, não adotamos os princípios, no nosso caso aqui particular, os princípios espíritas, os princípios do Evangelho, e os vivenciamos no cotidiano, evidentemente que nós vamos dando outras notícias para o próximo. Notícias do eu individual, expressando as nossas próprias imperfeições, nossos próprios desejos, quando eu digo nossos próprios desejos que trazemos como condicionamento das existências anteriores. Então, o Espiritismo é aquela alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. E é uma ferramenta que nós vamos adotar no plano interior, alavancando a nossa transformação moral e comunicando essa transformação moral para aqueles que convivem conosco. É o ponto central aqui da nossa abordagem, nós sempre estamos chamando a atenção para esse ponto, que é o exemplo que arrasta. Lembrando, uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada no fogo. Quem foi que disse isso? Quem se lembra? Jesus. E João Batista disse logo no início dos trabalhos do Evangelho de Mateus, ainda agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada ao fogo, que simbolizando aí a expiação, o tormento interior. É o assunto aqui, o assunto que nós vamos estudar a partir do versículo 8. Então, a glorificação, a autoglorificação é o problema. E em delícias esteve, que são aí os prazeres que as imperfeições propõem, as paixões propõem, a autoglorificação, a vaidade, o ufanismo, o narcisismo, é um tipo de delícia, digamos assim, de satisfação interior que o indivíduo tem, que é a recompensa que ele recebe na Terra. É a recompensa que aquele que é aplaudido, aquele que é incensado, que é idolatrado, que é colocado no pedestal da infalibilidade, ele já recebe, que é a satisfação de se ver aclamado, endeusado, tratado como uma sumidade, um líder. Então, o elemento já recebe a recompensa. Ou seja, é o símbolo, está mantendo vivo na intimidade propostas complexas que dão uma satisfação, que não é aquela satisfação que decorre da prática do amor, das virtudes, que libertam-nos das amarras do interesse material. Em delícias esteve, foi outro tanto de tormento e pranto, que decorre, o tormento e o pranto decorre naturalmente das paixões, do atendimento irrefletido, impensado, sem domínio das paixões, vai acrescentar tormento, pranto, pelas síndromes, pelas dificuldades, até pelas expiações que poderão advir no futuro, dependendo da rebeldia e da manutenção de um estado que vai gerar
cristalização. Porque diz em seu coração, não estou assentada como rainha, ou seja, é aquele sentimento cristalizado, entronizado, sem controle, que nós mantemos, certo? Simbolizando aquele corcel fogoso da questão 909 do Livro dos Espíritos, que nós deixamos sem controle na vida. E aí nós vamos seguindo, naturalmente, vivendo em função do desejo, do prazer, certo? Porque dizem, Senhor, agora foi outro tanto de tormento e pranto. Aí nós trabalhamos a lei de causa e efeito, a cada um é dado segundo suas obras. Nós vamos receber de acordo com o que nós estamos emitindo. É uma lei natural de atração, certo? Então, pensando, sentindo, nós estamos emitindo uma vibração que é o mesmo que um pedido. Estamos emitindo um pedido. Porque o pensamento é eletromagnético. Ele atrai. Então esse é o pedido. A atração natural é o pedido. Então, nós aí já lembramos inclusive aqui, um ditado grego muito interessante, que diz o seguinte, que quando os deuses querem nos punir, eles atendem os nossos desejos. Porque a própria lei traz o corretivo. Então, por isso que Deus não precisa exercer a ação direta na matéria. E a ação que nós exercemos, os espíritos que agimos até trabalhando a revelação espírita, por exemplo, ela representa a misericórdia que se realiza ou a justiça para acelerar o processo de evolução. Porque o contato social, ele é a lei de sociedade, é uma das leis, e os espíritos somos uma das forças da natureza. E no dito popular, né, que não é um conselho, coitado. Então nós aqui estamos trabalhando para compreendermos essa dimensão natural da atração que todos exercemos a partir do pensamento. Então já é um pedido que estamos fazendo. Se nós estamos atraindo, amigos, nós estamos pedindo. E essa atração é na pauta da busca. Então, emitindo pensamentos revestidos de uma carga de sentimentos e de emoções, nós estamos fazendo um pedido para o universo. E, como Deus é Pai, Ele é previdente e providente, nós vamos receber de acordo com o que precisamos para sair da escravização às paixões. Então, a misericórdia divina, por exemplo, envia a doutrina espírita, no nosso caso aqui atualmente, para a gente sair da complicação. Porque o objetivo da lei não é a punição, não é a vingança. Da parte da lei de Deus não existe punição. Por mais paradoxal que possa parecer, porque a partir do que nós emitimos, nós vamos receber o necessário. O necessário para desmontar o castelo da ilusão e para começarmos a operar no plano da virtude. Agora, quando nós estamos bastante cristalizados, bastante
acomodado nesse sistema da delícia, reencarnação atrás de reencarnação, Deus, que não apressa a expiação, sabe esperar, ele vai impor certa existência ao espírito rebelde, cristalizado, exatamente para que ele comece a desmontar o sistema, não tenha como alimentar o sistema que o está mantendo no sofrimento. Porque nós temos que pensar na vida em termos de vida imortal. A encarnação é apenas uma contraparte da vida. É um momento da existência imortal do espírito. E o que nós fazemos aqui vai se desaguar no mundo espiritual. E, consequentemente, vai gerar uma nova existência na pauta daquilo que nós vamos mantendo. Então, a doutrina espírita é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, uma pequena parcela da humanidade compreende a doutrina espírita, é o sistema para a gente se libertar de tormentos futuros, nos libertando da cadeia que nos escraviza. Cadeia que nos escraviza, que nós mesmos alimentamos. Foi outro tanto tormento e pronto, porque diz em seu coração, ou seja, o coração já está estratificado, o coração define o que já está condicionado, o que emerge naturalmente como espontaneidade. Aquela primeira reação perante acontecimentos, circunstâncias, situações e fatos que se apresentam de surpresa para nós. Então, aquela primeira reação espontânea do coração é o instintivo. Nós estamos trabalhando hoje aqui, e quando eu falo hoje, esse hoje para nós, no meu caso, esse hoje tem mais ou menos 43 anos. Foi quando eu entrei para a doutrina espírita, certo? Hoje aqui é simbólico. Estamos trabalhando hoje, que é para transformar a virtude nesse primeiro movimento espontâneo automático. Quando nós estivermos expressando espontaneamente, no reflexo automático, que é aquele primeiro impulso que se apresenta perante uma situação complexa, quando esse reflexo for virtuoso, em todos os momentos, aí nós seremos espíritos que adentramos a faixa do espírito puro. Certo? Aí vamos trabalhar para engrandecer essa virtude espontânea. Ou seja, por isso que Jesus é o modelo e guia. Evidentemente que nós aqui não queremos e nem pretendemos sondar o coração de Jesus, o que é que ele sentia, o que é que ele sentiu, principalmente no contato social com a humanidade, naqueles 3 anos do apostolado. Mas eu tenho uma convicção baseada na lei do progresso que temos aprendido em evolução, que os mínimos reflexos de Jesus perante a humanidade eram 100% virtuosos. Nenhuma raiva, nenhuma irritação, nenhum melindre, nenhuma incompreensão, zero. Porque é o espírito perfeito. É o espírito daquela categoria dos Messias que lá na Revista Espírita, numa das dissertações, não me lembro agora o espírito, são aqueles espíritos que se tornaram
infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Infalível é o seguinte, amigos. Não fica nervoso. Perfeito. Não fica irritado. E não tem antipatia, porque olha para que é fulano ali. Não tem milímetro. Isso acabou para esse espírito, ele já se purificou ao longo de inumeráveis existências. Maravilha. É o nosso futuro. Bem distante. Milhões de anos. Na pauta do 1 milhão de anos, por aí. Nossa. O progresso é lento, amigos. Mas não vamos desanimar, não. Nós estamos aí. Estamos com a alavanca na mão, né? Lembram-se que o Espírito Israelita, se não me engano, lá no primeiro capítulo da Evangelho, que vai dizer que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Aí eu me recordo do Arquimedes. O que o Arquimedes dizia? Dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Olha que interessante. O mundo interno. O mundo moral. No caso dele, não foi no mundo mental, não? Do Arquimedes? Eu não sei, pode ser, né? O Arquimedes era um matemático, um geômetra de primeira grandeza. Ele, pode ser uma metáfora que ele usou para mover o mundo, mas né? Alguém soprou ali, ficou aí ecoando no tempo. É o mundo, a alavanca, meus amigos. É aquela ferramenta mais básica que temos, que não exige de nós nenhum conhecimento fabuloso, matemático, de geometria, para que nós acionemos a alavanca. Então, é a força de vontade para mover o mundo cristalizado, o mundo interior complexo. Porque diz em seu coração, então o que é que nós dizemos em nosso coração? Eu acho que é mais difícil. O quê? Do que a matemática, do que a química, Não, a física. sem dúvida nenhuma, é mais fácil você aprender matemática, física, do que você estudar os valores profundos da alma. Certo? Agora, Emmanuel, por exemplo, o Emmanuel tem uma página que vai dizer o seguinte: você quer se conhecer? Então observe o que você pensa quando está sozinho. O que você cogita a maior parte do tempo que você está sozinho. Complicou aí, Elaine? É porque nós estamos ali convivendo conosco. E com aqueles espíritos agregados que atraímos com esses pensamentos. Mas isso pode ser uma ótima ferramenta para você observar o pensamento e verificar se aquilo é verdadeiro, se tem lógica, se pode ser, se não pode ser, como que você vai mudar esse pensamento. Porque se você não tiver essa consciência também, como é que você vai mudar? Identificação. O primeiro movimento para você mudar um status quo é a identificação. Eu comecei a fazer esse exercício de todo dia escrever uma frase, um pensamento, alguma coisa que eu estou percebendo, né, que está me vindo à cabeça. É muito interessante, porque aí você vai vendo como é que você vai mudando e vai transformando esse processo. Sim. Né? É um exercício. Exato. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, já trabalhando na semana passada. Ou seja, ela dizendo que não sou viúva, ela diz que está em produção. Na verdade é o seguinte, amigos: o sentimento, ninguém consegue impedir a produção de sentimentos. A produção de sentimentos e a produção do sentimento. Não sei se você está entendendo. Ninguém consegue estancar a geração de sentimentos, que eles geram. São duas instâncias do espírito: pensamento e sentimento. Ninguém consegue paralisar a linha de produção do espírito. Ninguém consegue parar de pensar, alguém consegue? Pensando, nós estamos
alimentando propósitos, alimentando hábitos, retroalimentando desejos, emoções, sentimentos. E todo pensamento mau resulta de uma perfeição da alma. Então, nós estamos trabalhando com a alavanca da filosofia espírita para mudar uma mentalidade. Por que o estudo para nós espíritas é importante, principalmente para os médiuns? O estudo. Nós vamos encher a cabeça de novas ideias, boas palavras, que os espíritos vão utilizar para revertir seus pensamentos. E tanto nós estudarmos, vamos começar a meditar naquelas ideias, e isso vai acabar desaguando na prática, por força mesmo da natureza das coisas. Ou então nós vamos pelo medo, aí entra o medo, pelo medo de se autoconhecer, ou pelo medo de se entregar a uma proposta que vai nos levar para um caminho desconhecido. Desconhecido, certo? Nós conhecemos o caminho que Jesus trilhou? Não. Nós conhecemos intelectualmente. Não conhecemos. Mas a gente só conhece o que a gente vive. O que a gente já viveu, a gente conhece. Então, a renovação das ideias favorece a renovação das células. Alguém me soprou aqui agora, que isso foi André Luiz que disse, no livro nosso lá. O que é? A renovação das ideias favorece a renovação das células. Agora, eu posso estiolar. O medo, eu recuo. Porque eu posso, notar que eu estou seguindo um caminho diferente daquele caminho que eu seguia antes. Eu posso sempre ter medo. Aí tem gente que vai falar com você assim, cuidado, o espiritismo é uma doutrina que vai te levar para a loucura, ou vai te alienar. Vocês nunca ouviram isso, não? Eu já. Que são daqueles que têm medo do desconhecido. Né? Paulo, quando Paulo se converteu ao cristianismo, a caminho de Damasco, ele viu Jesus, aí ele, depois, posteriormente, ele teve uma eu não me recordo agora com perfeição, mas ele teve uma visão, não sei se foi o próprio Jesus que ele disse depois, ou se foi uma outra visão, em que um desconhecido, alguém falou assim, alguém virá no futuro, vai te colocar um cinto e vai te levar para onde você não queria ir. Quem falou isso? Falaram para Paulo. Aí é o tipo de, não sei se para Paulo ou para Pedro. Mas aí o Emmanuel lá conclui, está no livro Paulo e Estevão, que aí parece que foi com Pedro, que aí Pedro teve a ideia do que o tipo de morte que ele teria na arena. Mas a gente pode trabalhar esse assunto também com esse viés aí do não saber para onde estamos indo, não é? Nesse sentido. Por isso que dá medo de muita gente, não é? Dá medo. Mas nós aqui, amigos, nós que estamos aqui nessa mesa, nós já aprendemos no passado a não ter medo. Nós, aí pelo que nós temos notícia que nós fizemos, de 3.000 anos para cá, pelo menos, nós já não temos medo. Ou temos? Eu acho que Estou falando em termos espirituais. Levando em conta tudo que tem desaguado aqui, da Babilônia para Roma, nós temos medo pelo que a gente fazia? Não. Temos medo? Não temos medo. Já vencemos medo. Fato. Aconteceu, já era. Agora nós estamos trabalhando aqui, Tem que fazer. que é para dar Daí pra frente. um upgrade na ação. Que nós não temos, já perdemos o medo.
nas batalhas, perdemos o medo. Porque quem tinha medo na batalha já estava morto. Na base. Quem estava com medo... É verdade, quem tem medo. Medo do É mais enfrentamento. difícil de vencer, né? Medo do enfrentamento. Nós perdemos. Nós, todos nós de modo geral, o que mais teve na antiguidade é a batalha, amigo. Todos nós aqui já participamos de batalha. Nós aprendemos a perder o medo na batalha. O batalha morre. E isso, Peleja, numa batalha ou noutra, nós morremos também, certo? Sim, matamos e morremos. Então, perdemos o medo já ou não perdemos? Sem dúvida. Em tese. Não é minha amiga Samira que fala muito do medo aí? Eu ainda tô com medo Não aí. está com medo, não fica com medo não. Quem já leu? Você leu Samira? Não. Precisamos ler. Quem já leu Asterix do Gaules aí? Recreio, nunca leram não? Asterix? Asterix do Gaules. Nunca leram não, gente? Um dos melhores gibis que existem é a sátira sobre o tempo da invasão de Júlio César nas Galhas. Então, dois franceses fizeram um gibi que tem mais de 20 exemplares. Né? Começa com Asterix do Gaules, que é uma sátira da invasão de César nas Galhas, né? Porque lá, começa assim, ó. Toda a Gália foi conquistada por César. Aí tem uma lupa na parte toda, não. Menos uma aldeia de irredutíveis gauleses lá da Armórica, sabe? E eles só tinham medo de uma coisa, que o céu caísse sobre a cabeça. Como o céu não cai sobre a cabeça, eles não tinham medo de nada, certo? Então eles satirizam lá os romanos. Eu morria de rir daquilo. Eu descobri com 16 anos aquela aí, depois eu descobri por que eu morro de rir, né, gente? Tava bem lá, né? Eu morro de rir de mim mesmo, como diz o outro. Ô, gente, vocês têm que ler, é um dos gibis mais inteligentes que existe, Asterix do Eu já Gaules. vi muito tempo, mas nunca tive Vai. curiosidade. O primeiro é Asterix ou Gaules, aí vocês compram ele. Asterisco, né? Asterix. Asterix. Asterix ou Gaules. Livro supostamente infantil. É um em preto e branco? Não é infantil, não. Não, é Asterix. É para adulto. Preto e Não tem branco. Não, Asterix. colorido. É gibi para adulto. Com É pra X criança, no não. final. Mas é a primeira vez que Asterix. parece ser infantil. Alguém pode achar que é coisa infantil, mas é muito inteligente. Não é tá. É só o Asterix, né? Que eu lembro do Asterix e Obelix. Asterix e Obelix, os dois são os dois inseparáveis amigos, né? Aqui, deixa seu telefone no mudo aí, fazendo favor. Ah, eu só fui ver se Não vai aparecer aqui só os Asterix. Asterix ou Gaules. Vale a pena, moçada. É um gibi inteligente, interessante. Eu recomendo. Eu sou suspeito para falar, né? Eles me teleguiaram para uma banca lá assim. O que é isso aí? Deixa eu ver, né? Mas é muito engraçado. Tem filme. Então, eles só tinham medo de uma coisa, que o céu caísse sobre a cabeça deles, os gauleses, certo? Então simboliza o seguinte, amigo, nós não temos mais direito de ter medo, não. Eu, de criança, eu tinha esse medo. Não, mas é normal. Mas é normal. Quando criança, já é normal ter medo. Normal. Eu Normal. sou criança ainda. Eu tinha medo E tô com medo até hoje. O medo, lá Sem cabeça. o medo quando nós éramos homens pré-históricos, ou homem das cavernas, o medo gerou a fé. Caiu um raio, Também protege, né? Também. aí o medo gerou a fé. Nós começamos a achar que tinha um superpoder, certo? A doutrina espírita hoje vem desativar o medo pela fé raciocinada. Então nós não devemos ter medo de uma coisa. O que é, moçada? Do que nós devemos ter medo? Deixa eu ver se vocês estão bons de filosofia aí. De nós mesmos. Evidentemente. Eu ia falar de nossas ações. De nós mesmos. Repete para mim algo que você disse aí no início O quê? sobre a renovação de cérebro. André Luiz, no nosso lar, que diz que a renovação das ideias favorece a renovação das células. E se as ideias forem ideias espíritas, por exemplo, uma renovação da mais alta qualidade.
desde que nós pratiquemos. O bem. E não é só o bem, E o amor ao próximo. não é o bem como nós entendemos o bem, é o bem como Jesus exemplificou. Sim, sim. Porque o bem como nós entendemos está repleto do que diz o coração, na pauta da preferência, da afinidade. Ou da troca. Eu vou dar isso que eu vou receber aqui. Então, o modelo e guia, o modelo, o parâmetro para que nós façamos uma renovação, a palavra não é essa não, nós façamos o bem numa expressão mais perto da condição divina, é aquele bem que Jesus exemplificou. Irrepreensível, tanto em pensamentos, quanto palavras e quanto ações. É isso que nós devemos buscar. E principalmente nos momentos de solidão. Que é aí que é o desafio. Ou no contato social com aqueles elementos complexos. Que permeiam as redes sociais. Então esse é o momento da exercer a vigilância, né? É difícil. Eu li algo hoje que traduz o tudo é possível. É uma menina no interior, acho que Bahia, 19 anos. Ela passou em 2 vestibulares para medicina, em Salvador e no Rio Grande do Sul. A mãe como é que fala? Mexe com reciclagem. E ela lia muito, mas lia os livros que a mãe achava no lixo. Quer dizer, é a busca, né? Aquele que busca encontra. É o espírito preparado, amigo. O espírito preparado, ele já tem a base. Ele vai. Hein? Tipo assim, não é do nada ela dá só dali, não. Ela já Vem, pois é. já tem Aí não precisa de tanto. esse conhecimento, ela Sim. só despertou. O que nós podemos Mas acrescentar. ela tinha um livre-arbítrio, né? Porque eu posso ter, todos nós temos, mas a gente tem que buscar. E o que a gente pode acrescentar, só a título de meditação, é que o espírito pode ter tido facilidade no passado e usou mal. Agora então veio para garimpar na dificuldade. Sim. E tem êxito, né? Buscou. Está reciclando. Então, porque diz. Pode falar. A nova oportunidade. Nova oportunidade. Né? Teve a queda e agora tá tendo de novo. Porque diz o seu coração, estou assentada como rainha, que é quando o sentimento complicado comanda-nos as ações. Complicado, tá? No caso aqui, é o sentimento egoístico. E não sou viúva, ou seja, está mantendo que o viuvez no texto do bíblico, viuvez simboliza esterilidade, símbolo, porque não tem marido, nada a ver com questão aí biológica não, tá? É símbolo, ou seja, ela não tem o pensamento fecundador, está à procura, como aquela mulher que encontrou Jesus no poço de Jacó ao meio-dia, que teve 5 maridos e o atual não era marido, estava na busca, certo? As nossas buscas, vamos buscando filosofias, vamos buscando ideologias, vamos buscando as parcerias aí, certo? E nós vamos buscando, experimentando na pauta do contato social, não é? Até que se apresenta aquela, nós vamos buscando, amadurecendo o espírito, até que se apresenta para nós no momento certo aquela filosofia que é para estabelecer um casamento definitivo. Como aconteceu conosco nesta existência em que nós somos chamados, num determinado momento, para a doutrina espírita, que representa o resultado de uma busca. Então, por mais complicado que nós tenhamos sido no passado, nós estávamos buscando alguma coisa e nós encontramos. Então é o seguinte, por mais complexos sejam os caminhos,
eles todos conduzem ao objetivo. No tempo de Roma dizia-se que todos os caminhos conduzem a Roma, que Roma era o centro do mundo, então todas as estradas convergiam para Roma, certo? E nós podemos dizer que todas as estradas, todos os caminhos levam ao amor. Mas nós podemos nos distrair pelas veredas que nós vamos adotando, aí nós vamos descobrir pela dor, nós vamos ter uma euforia em certos momentos desse namoro, noivado e até casamento com certas ideias, mas os filhos que serão gerados não serão bons filhos, serão complicações. Serão filhos teratológicos, que são as resistências difíceis que nós vamos ter, o meio social complexo que nós vamos, em que vamos trabalhar. Tudo representa resultado da busca. Nós buscamos. Certo? Então, nós estamos aqui hoje buscando preparar o caminho, endireitar as veredas. Não sou viúva, então a viuvez simboliza que está havendo ali uma fundamentação na razão sobre algum ponto de vista. Então aquele sentimento está gerando alguma ideia. Vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Então o sentimento é a fonte que jorra para a vida eterna. O amor jorra para a vida eterna, ou seja, aquela vida liberta das complicações. Agora, nas buscas aí, amigos, nós não somos obrigados a seguir nenhuma ideologia, nem doutrina espírita, nem nada. Podemos seguir o que nós quisermos no mundo. Mas, como os próprios Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, as eternidades serão maiores. Lembram disso lá no Livro dos Espíritos? O sofrimento que nós vamos gerar para nós mesmos, seguindo ideologia complexa, nós vamos chegar pela dor, quando poderíamos chegar pelo amor, usando o livre-arbítrio, como o Fernando diz aí. Que é o nosso grande esforço, em doutrina espírita, né? Que é o esforço de... Então aqui, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva. Ou seja, o sentimento complexo domina plenamente essa mentalidade. Vai se guiando pelo desejo, pela emoção, pela busca do prazer imediato, da satisfação, do poder, da riqueza. Certo? E não verei o pranto. Ou seja, esse não verei o pranto é o espírito convicto de que ele... Acontece muito na reunião mediúnica aqui. Não vou reencarnar não, porque eu não vou... Vai. Ele tem convicção que ele vai permanecer naquele estágio. Não vai. Mesmo que se fosse possível, vamos fazer um exercício aqui. Vamos dizer que a espiritualidade, né, a misericórdia divina, permitisse que esse espírito ficasse aqui na Terra, aí, no mundo espiritual, aprontando. Daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, vai desintegrar a Terra. Esse espírito não vai ter piso para ir ali. 5 bilhões de anos. O Sol vai se expandir, aí ele vai englobar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Expansão, gigante vermelha, 5 bilhões de anos. Aí vai passar mais uns 10 bilhões nesse estado, aí nós podemos ter, só viajando um pouco aqui no universo fora, aí nós vamos poder ter, provavelmente,
as luas de Júpiter e Saturno, que são luas geladas, elas vão receber uma luzinha, um calorzinho e pode começar a gerar vida biológica. Daqui a 5 bilhões de anos, entendeu? Pouco tempo. O que você vai falar aí, Elaine? Mas Mercúrio, Vênus, né? Terra, Marte. Talvez Júpiter. Porque o Sol vai virar uma dinâmica vermelha. O Sol vai se expandir. É uma estrela tipo Sol, na evolução natural dela, como que as estrelas elas produzem luminosidade? Pela fusão termonuclear. O que eu estou dizendo? Ela começa a... o que é uma estrela? A estrela é um corpo colossal no centro de uma nebulosa de gás e poeira. Saúde. Como nós vemos aí no céu, nebulosas de gás e poeira que são aglomerados de gás e poeira, colossais em tamanho, absurdamente grandes. Então, isso vai se formando ao longo do tempo pela força de gravidade. A força de gravidade, amigos, no espaço, se você soltar 2 pedrinhas no espaço, elas vão acabar se colando. É a gravidade. Tendência da atração. Então, as nebulosas vão se formando assim, as partículas vão se aproximando ao longo dos bilhões de anos, certo? Aí elas vão formando os planetesimais, o que eu estou dizendo? São grânulos de planetas, grânulos. E como existe um movimento de rotação, aí no centro, tende-se a formar no centro, né, um corpo colossal. Aí esse corpo colossal, conforme o tamanho, ele começa a desencadeia no centro fusão termonuclear, ou seja, a pressão da aglomeração das partículas é tão grande que a pressão interna vai fazendo com que os átomos vão se comprimindo. Eles vão se comprimindo, até que chega um ponto que eles explodem. É a fusão termonuclear. Aí eles irradiam luz. Então começa essa fusão queimando hidrogênio. A sobrepressão vai queimando o hidrogênio, vai transformando o hidrogênio em hélio e emitindo fótons. Aí vira estrela. Aí fica ali bilhões de anos. Daqui a 5 bilhões de anos vai acabar o hidrogênio. Vai começar a queimar o hélio. Aí vai começar a expandir, certo? Aí vira uma gigante vermelha. Aí engole a Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, talvez Júpiter. Tem ainda uma dúvida quanto a Júpiter, mas Saturno não. Urano não e Netuno não. Então aqueles satélites de Saturno, de Júpiter, que são pelo menos 80 em cada um. Você gosta de uma lua? Você fala que é, né? Gosta de uma lua? Lá tem 80. Muito Mas, baixo. ô, Júlio, Só isso que tem lá. É gigante vermelho, mas é como um sol ainda. Um Só que sol. tem outro nome. Um sol É levemente muito mais... grande, né? levemente mais frio. Aí ele perde um pouco de calor. Esfria um pouco. Vamos supor, se hoje a temperatura no Sol é 6 milhões de graus, cai para 4 milhões de graus. Dá para até tomar um solzinho lá de leve, entendeu? Dá um bronzeamento, dá um bronze legal assim, entendeu? Minha pergunta era ser essa. Quem queria aquecer esses outros planetas, né? A gigante vermelha. Com essa temperatura menor, É. mas Aí passa-se mais uns 10 bilhões de anos, aí acaba o combustível, né? Queima tudo, aí vira um caroço, uma anã negra, um caroço de uns 20 quilômetros, 30 quilômetros de comprimento. Aí morreu o sistema solar. Mas fique tranquilo, ainda tem 10 bilhões de anos pela frente, entendeu? Todo mundo E triste. se a gente não der tempo de... Se ele não conseguir evoluir até lá, tem outros sistemas aí, entendeu? Por exemplo, lá na constelação do Cocheiro, né, de onde nós viemos, tem um sistema planetário novo nascendo lá numa estrela.
Entendeu? Então, se a gente não der conta aqui, a gente pode ir para lá, entendeu? Tá novinho, é o sistema bebê. Sistema bebê. Há uma esperança no fim do túnel. Ó, toda estrela tem sistema planetário, amigos. Aqui na nossa galáxia tem só 400 bilhões, né? Pouquinho, não é? Pouca. É uma coisa absurda, né? É. Os números astronômicos, eles são Se você colocar 5 planetas, inimagináveis. você coloca... Até hoje, né? Depois é só ampliar. Eu falo assim, eu estou falando da nossa galáxia. Você coloca 5 planetas é, ué. para cada estrela, que é um número conservador. Não estou nem falando de satélites, não, hein? Porque aqui nós temos 8 planetas oficiais. Sim. 8 oficiais. Milhares. Nota aí, hein? Milhares de planetas anões, além de Plutão. Milhares. Tamanho de Plutão, um pouco menor. Uhum. Estão descobrindo assim, todo dia descobre um monte. No nosso sistema solar. Sim. Não estou nem falando de Lua, né? É. Lua é mais de 200, somando todas as... Então, se eu colocar 5 planetinhas para cada estrela, dá um número conservador, não tá? Aí multiplica por 400 bilhões, quanto que dá? 5. É o número de planetas por baixo na nossa galáxia. Trilhões, né? Trilhões. Trilhão, filho. 5 vezes 4, 20. 4 bi ou 4 mil? 4 bilhões. 4 bilhões. Não é 4 bilhões, não. É 400 bilhões, cara. 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia? Eles estão contando. Pouquinho. Porque eles calculam que tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Estão contando, porque cada dia descobre uma nuvem de poeira, aí eles conseguem ver atrás, tem um monte de estrelas. E só de galáxias que o Hubble já fotografou, são os 3 trilhões de galáxias, tá bom? Então, um ser humano, Isso é até onde a vista alcança. a gente está muito no princípio de tudo. Evidentemente, aí. Claro que tem certeza. Bingo! A cara dele, nossa. Ele descobriu o Brasil, Acabou. ele descobriu o Brasil. Ele vai até embora. O universo é... O que os Espíritos dizem? O que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos? O universo é infinito. A ciência não acredita nisso. A ciência não acredita nisso não, tá? A ciência acha que o universo começou há 14 bilhões de anos atrás. A ciência acha Coitado. que o universo começou há 14 bilhões de anos atrás. Inocente. E é infinito, é eterno. Eu acho que o universo conhecido, né? É esse nosso quarteirão, Pois é, exatamente. que é onde nós enxergamos. Isso, exatamente. Porque hoje, isso é ciência oficial, né? Mas já tem cientistas que já estão, a ficha está caindo que existem multiversos. Eu já ouvi falar disso muitas vezes. Bolhas entendeu? Então, só uma questão de tempo aí, amigos. Mas então, e não verei o pranto, é aquele movimento do espírito rebelde que acha que ele vai permanecer naquele estágio e ele não vai se deparar com a lei de causa e efeito. Mas isso é impossível, sabe? Porque a lei de causa e efeito está dentro. Ninguém consegue fugir do que está dentro, você consegue? Não. Chega um momento ele cansa. O que está dentro, o estado de espírito tende a exteriorizar. Não tem quem consiga impedir. Ele vai exteriorizar. Por força das coisas. Por força das coisas. Força centrífuga. Tem a força centrípeta que nós acumulamos. Como nós estamos fazendo aqui, acumulando informação. Mas tem a centrífuga que expele para fora. É como o movimento da estrela, né? Formação da estrela, por exemplo. Agora, tem sistema planetário que não tem só uma estrela. 2, 3, 4, 5, 6. Sistema como o nosso aqui, que é uma estrelinha só, é minoria. A maioria são... Mas eu acho que quanto mais primitivo é, né? Não, nada a ver isso. Onde é que você viu isso? Não, eu tô chegando nessa conclusão. Conclusão furada. Vai desculpar aqui a franqueza aqui. Eu estou até gravando aqui, ó. É só Não, tá aí. pensando, né?
Não, ué. Não tem nenhum ponto, não tem nada a ver com isso. É só pensamento. Não, ué. Os exilados de Capela vieram de onde? De qual mundo? De qual mundo? Por que eles vieram para a Terra? Os exilados de Capela. Puxa. Por que eles vieram degradados? Aqui é primitivo. Ué, porque Porque o mundo era o quê? Aqui é primitivo. Não, e lá? Lá já era avançado. Ah, Eles vieram mas Não. mais avançado que o Não, nosso. qual que era o estágio lá? Aí também. É. Expiação. É. Quantas estrelas tem o sistema de Capela? Ainda. 4. Então, seu argumento já está carece de fundamento lógico. Não tem nada a ver isso, número de estrela com superioridade ou inferioridade do sistema, entendeu? A gente capela tem 4 o quê? 4 estrelas. Estrelas. São 4. Já mostramos aqui no estudo de Gênesis, lembra? Tem 2 grandes e 2 pequenas. É, duas que são. Uma orbita em torno da outra, uma é 9 vezes maior do que o Sol, outra é 12 vezes maior do que o Sol. Duas anãs vermelhas que orbitam em torno das duas. E os planetas orbitam as estrelas, as duas. Então elas estão no centro de massa, certo? E tem planeta que orbita em torno, pode ter planeta que orbita dentro também. Mas não existe essa vinculação de superioridade e inferioridade com o número de estrelas, né? Porque a Terra vai ser um mundo superior, vai uma estrela só. Então, amigos, não verei o pranto. Então, essa é uma convicção complexa, né? Que nós dizemos no coração quando nós supomos pelo aquele movimento de autoafirmação, ou de arrogância, de prepotência, de se garantir, de egoísmo, egocentrismo exacerbado, achamos que nós somos os bons e que nada vai nos acontecer. Isso acontece muito na adolescência. Vocês lembram disso? Quando a gente é adolescente, jovem, a gente se acha invencível? Nunca sentiu isso, não? Não passei por isso. Não é possível. Não, ele não passou por nada. Não é possível um negócio desse? Infância adulta. É, já cresceu adulto, já nasceu adulto. Você já nasceu assim, adulto, é isso? Já. Não teve adolescência, não? Teve não. Teve não. Juventude, que achava que era invencível. A própria mãe dela. Por isso que os jovens É aí, verdade. por isso que os jovens se entregam Brinca. aos prazeres, às emoções, velocidade. Nada vai acontecer. Porque tem aquela sensação de entendeu? Então isso acontece com muitos espíritos que vão crescendo em megalomania e supõem que não verão pranto, não verão os acontecimentos, não vão reencarnar. Acho que pode, né? A minha mãe tinha um ditado muito interessante aí, esse negócio da pessoa se considerar uma sumidade. Meu filho, atrás de morro tem morro. Atrás de morro tem morro. Sempre tem alguém melhor do que a gente. Você- E como tem, né? Na semana que vem nós vamos entrar no versículo 8º, que nós queríamos entrar nele hoje, mas não deu tempo. Diz assim: Muito bem. portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que ajuda. E Jesus nos abençoe.